Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tiver, você do terceiro ano estiver vendo esse vídeo. Estou fazendo uma versão para o YouTube. Eu vou upar esse vídeo no YouTube, que talvez fique mais fácil para muitos verem do celular. Ah, bom, vou começar o curso, aula 1 do mundo dos elétrons, itinerário do mundo dos elétrons. Vou iniciar compartilhando a minha tela aqui. Ok. Então, nessa primeira aula, a gente vai ver estrutura atômica básica, tá? Vamos estudar o átomo, né? Como que o átomo era concebido, tá? Mais para frente a gente vai ver nas aulas seguintes os modelos atômicos que foram mudando ao longo dos anos. Mas nessa aula hoje, basicamente, a ideia de ensino médio, né, que a gente compartilha sobre os átomos. Então, né, nesse primeiro slide, a gente tem aqui que um átomo é formado por, basicamente, três partículas, tá? Prótons e nêutrons. Essas duas partículas estão no núcleo, né, na região central do átomo, e os elétrons, que são partículas que se encontram na periferia, ou na parte mais externa do átomo, né, na eletrosfera. Os prótons e os nêutrons, né, como eu disse anteriormente, se encontram numa região chamada núcleo. Tá? Aqui nesse esqueminha, os prótons são as partículas azuisinhas, enquanto os nêutrons são as vermelhinhas, tá? E o núcleo é essa região central. Os prótons são partículas que carregam consigo uma carga que nós adotamos como carga positiva. E adotamos ela como valor relativo mais um, tá? Mais um. Um é só um valor de adoção, tá? É, porque é um valor relativo, a gente trabalha de maneira relativa, tá? E o importante aqui é o mais, tá? Então, a gente diz que o próton tem natureza positiva. A massa relativa do próton, tá? O valor relativo para a massa é 1 também, ok? Já os nêutrons, que também estão no núcleo, né? Têm natureza neutra, como o próprio nome induz, ou seja, não possuem carga, tá? E a massa relativa 1. Então, como os prótons e os nêutrons têm a mesma massa relativa, a gente diz que eles têm a mesma massa, tá? Independente da unidade que você adotar, se fosse possível medir, né, imagina, numa balança, um prótonzinho e um nêutron, eles se equilibrariam, tá? Um próton teria a mesma massa de um nêutron, porque tem a mesma massa relativa. Então, ao adotar um para a massa relativa do próton, o nêutron, como tem exatamente a mesma massa, também possui massa relativa 1. Já os elétrons, né, que estão na eletrosfera, têm como característica uma natureza negativa da carga, então, ele possui um valor relativo de carga menos 1, significa que o valor de carga dele é exatamente igual ao próton, tá? Exceto pelo sinal. O sinal a gente explica é, de maneira mais tímida, agora no começo, mais para frente nas aulas, tá? E massa relativa 1 dividido por 1840. Então vamos lá. Vamos começar pela massa relativa. Lembra lá que a massinha do próton é 1 e a massa do nêutron também é 1?
Quando eu falo que a massa relativa do elétron é 1 dividido por 1840, quer dizer que é a massinha do próton dividido por 1840. Então, se eu pesasse um próton, né, isso tem a mesma massa do que 1840 elétrons. Então, um próton ou um nêutron é muito mais pesado, tem muito mais massa do que um elétronzinho, tá? Já voltando para o valor de carga, como a natureza da carga dos elétrons é negativa, tá? E adotou o sinal, né? O valor relativo dela é -1, isso em comparação com os prótons significa que ele tem a mesma carga, exceto o sinal. O sinal aqui, as cargas prótons e elétrons, são única e exclusivamente para mostrar que eles têm diferentes comportamentos quando na presença de outras cargas. Então, cargas iguais, ou seja, um prótonzinho perto de um prótonzinho, vai surgir uma força de repulsão. A mesma coisa se um elétronzinho estiver perto de um elétronzinho. Surge uma força de repulsão, ela se afasta. Já cargas de sinais diferentes, tá? Um próton e um elétron, eles vão ter a mesma força, só que agora uma força de atração, tá? Então, por esse comportamento distinto das forças em relação às cargas, né? Cargas iguais, de natureza iguais, possuem força de repulsão, cargas diferentes possuem força atrativa, adota-se o sinal. Não quer dizer que um elétron tem um sinal de negativo no meio dele, nem o próprio, tá? Mas adotou-se. Então, elétron perto de elétron, repulsão, elétron perto de próton, atração, próton perto de próton, repulsão também. Aqui, né, um outro modelo atômico, né? Note que os nêutrons e prótons ali, as bolinhas ao centro, né, no núcleo, cinza e amarela, tá? Enquanto mais espalhados na periferia, a eletrosfera, as bolinhas azuis, que são os elétrons. Tá? Aqui eu coloquei uma animação para lembrar que essas cargas, elas têm mobilidade, elas não estão paradas, tá? O átomo não é uma estrutura fixa, eles têm uma mobilidade. O núcleo tem uma mobilidade um pouco menor, já os elétrons na eletrosfera têm uma mobilidade bem maior. Então, ou seja, elas estão em movimento. Aqui, né, a gente explica mais detalhadamente a respeito das massas que eu disse, né? A massa de um próton é igual à massa de um nêutron, ok? Porque ambos têm o mesmo valor relativo, tá? Não é que eu adotei o mesmo valor relativo. Métodos de medições de massa chegaram a valores muito próximos, né? Muito próximos. E ao adotar um para outro, como o outro é muito próximo, o outro acaba consequentemente sendo um, né? Já quando esses métodos de medição de massa mediram a massa do elétron, estipularam a massa do elétron, chegou-se a um valor 1840 vezes menor, portanto a massa relativa é 1 sobre 1840. Se a massa relativa do elétron fosse 1, a do próton seria 1840, né? E a do nêutron também. Como a do próton e a do nêutron são 1, a do elétron é 1 dividido por 1840, tá bom? Então, a gente diz que a massa de um átomo, lembra que o átomo é formado por próton, nêutron e elétrons, certo? Prótons, nêutrons e elétrons, né, no plural, se concentra praticamente todo no núcleo, tá? A priori, né, a gente, a gente já sabe, né, da química lá do ensino fundamental, do ensino médio, que no átomo nêutron ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? Apesar de eu não ter mencionado isso aqui. Então, eu tenho quantidades, né, no núcleo de partículas maiores do que a quantidade de elétrons que eu tenho na eletrosfera.
E, além disso, cada partícula do núcleo é muito mais pesada. Portanto, se eu fizer um valor relativo de massa, né, 99% da massa do meu átomo vai dar lá no núcleo, né, e 1% só na eletrosfera. E a gente diz que a massa do átomo está praticamente toda concentrada no núcleo. Aqui é só uma figura ilustrativa, né? Se eu fosse possível medir numa balança, de uma balança de, esqueci agora o termo, de braços, tá? Se fosse possível medir a, a massa de um próton e do outro lado colocar a quantidade de elétrons que precisa para equilibrar, eu teria que colocar 1840 elétrons. Então, um próton é muito mais pesado do que um elétron. Ok? Bom, seguindo. Existe uma relação entre a quantidade de prótons e de elétrons, tá? E essa relação, ela vai definir se o átomo é nêutron, se ele tem carga positiva, quando ele tem mais prótons, né, que a gente vai chamar, né, em relação ao átomo que tem carga desbalanceada, quando ele entra, né, uma ligação de cátion, ou se ele é um ânion, quando ele tem mais elétrons do que prótons, tá? Mas aqui a gente está se preocupando só com um átomo eletricamente neutro, ou seja, que a carga se anula para a carga celular, como nêutron não tem carga, né? Próton possui carga positiva e elétron carga negativa. Para a carga zerar, eu tenho que ter exatamente a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, nesse nosso exemplo aqui, na figura, eu tenho dois prótons no núcleo, né, representado pelas bolinhas vermelhas, com sinal de positivo, né, para falar que é próton. Tenho um nêutron só, roxinho, e na eletrosfera tenho dois elétrons. Então, dois prótons, dois elétrons. Cada carga positiva anula uma carga negativa, isso eletrostaticamente, né? E, portanto, esse átomo é um átomo neutro, eletricamente neutro. Bom, a gente agora vai falar a respeito de duas quantidades de partículas dentro de um átomo que recebem um nome especial. O primeiro é o número atômico. O número atômico é basicamente a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo, né? Afinal, eles estão lá, de um átomo, tá? Esse número atômico é importante porque ele define, né, o elemento químico, tá? Então, portanto, no nosso exemplo aqui, eu tenho dois prótons. Na verdade, eu tenho dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons, mas o que importa é dois prótons. Portanto, o número atômico desse elemento, ou seja, o Z, é 2. Tá? Vou colocar aqui. Já o número de massa, né? Como a gente é, falou anteriormente que a massa do elétron é bem menor que a dos outros, a gente diz que o número de massa é simplesmente a soma da quantidade de elétrons mais a quantidade de nêutrons. O número de massa não é a massa, tá? É um valor inteiro, não é a massa do elemento. A massa do elemento a gente vai ver mais para frente como é que faz, tá bom? Mas o número de massa é simplesmente a quantidade de prótons, que é o número atômico, mais a quantidade de nêutrons. Então, no nosso exemplo, que a gente representa pela letra A, o número de massa é 4, dois prótons e dois nêutrons. Meu núcleo. Esses dois valores, né, a gente representa junto com o elemento químico dessa forma, tá? O símbolo, à esquerda e abaixo o número atômico, à esquerda e acima o número de massa. Tá? Então, aqui, por exemplo, o hélio, tá? Com, né, dois prótons e quatro de número de massa. É, algo importante é que o hélio sempre tem dois prótons, e qualquer átomo que tenha dois prótons é um hélio. O número atômico tem essa força, ele define o elemento químico. Bom, se eu acrescentar um nêutron,
o retirar um nêutron, vamos retirar um nêutron. Eu teria um número de massa 3, mas ele continuaria sendo o hélio. 2 prótons, só que agora no número de massa 3. Se eu acrescentasse um nêutron, ele continuaria sendo um hélio, né? Só que agora com um número de massa 5. Ah, se eu retirar um próton, o elemento químico muda. Tá? Se fosse possível retirar um próton, aqui eu ficaria com apenas um próton, tá? Diminuiria também o número de massa para 3, né? Ele viraria o hidrogênio, tá? Então, isso é o mais importante. O número atômico é estritamente ligado a uma relação bionívoca em relação ao elemento químico. Todo elemento químico só tem um número atômico e todo número atômico só representa um elemento químico. Vamos pegar um outro, vamos exemplificar aqui o que a gente falou, tá? Então, por exemplo, né, o elemento químico é um conjunto de, né, definição mais técnica, conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, esses átomos aparecem na natureza. Note que, para representar o hidrogênio aqui, eu tenho 3 diferentes átomos. E o que eu estou mudando em cada átomo é a quantidade de nêutrons, tá? Aqui em primeiro eu tenho o hidrogênio com um próton no núcleo apenas, sem nenhum nêutron, né? No segundo eu tenho um próton e um nêutron. No terceiro, um próton e 2 nêutrons, tá? Então, por ter um próton só, isso é um hidrogênio. Ponto, acabou. Por ser hidrogênio, só pode ter um próton, só pode ter um número atômico 1, tá? Já quando eu vario o número de nêutrons, ou seja, vario o número de massa, né? Consequentemente, eu não mudo o elemento químico. Eu só tenho hidrogênio com uma massa maior. Então, o trítio, né, que é esse terceiro, ele é um hidrogênio mais pesado que o deutério, que é mais pesado do que o hidrogênio comum próprio. O mais comum que a gente fala é o que mais ocorre na natureza, percentualmente falando, tá bom? Para finalizar, tá? A gente tem uma teoria curtinha, né, que é a teoria dos quarks. É uma teoria que é baseada em estruturas matemáticas, né, de teoria de grupos, conjuntos, tá? E ela é uma teoria atômica que diz que, na verdade, o átomo ele não é bem formado por aquelas 3 partículas, tá? Uma curiosidade é que a palavra átomo significa de não tomo divisível, não divisível, tá? Isso é um nome dado ah, pelos primeiros estudiosos a respeito de estrutura da matéria, os gregos, é, e a gente já viu que um átomo é possível, né, é divisível. Ele é composto de partículas. Mas o átomo é a última estrutura que ainda guarda a propriedade daquele elemento. Se eu quebrar esse átomo em partículas, eu não, né, não tenho mais aquele elemento. Tá? Mas um átomo de ouro ainda é ouro. Um átomo de hidrogênio ainda é hidrogênio. Se eu separo essas partículas em prótons, nêutrons e elétrons, eu desconfiguro aquele elemento químico. Ah, essa teoria dos quarks, ela vai falar assim, essas subpartículas, prótons, nêutrons e elétrons, elas, na verdade, não são indivisíveis também, são formados por outras partículas, tá? Os elétrons são formados por leptons, né? É o lepton, tá? O lepton com carga negativa, que a gente enxerga ali na última linha. E os nêutrons e os prótons são formados por quarks, por isso que essa teoria é a teoria dos quarks. Tá? Eu tenho 2 tipos de quark, quark up, quark down, que têm a mesma massa, mas variam na carga. O quark up tem carga mais 2/3, o quark down tem carga menos 1/3. A teoria dos quarks diz que um próton é uma reunião de 2 ups e um down, tá? Enquanto o nêutron são 2 downs e um up. Se você fizer aí a soma das frações, né? Sei que o pessoal não gosta muito, mas vai chegar na carga mais 1 para o próton e a carga 0 para o nêutron, tá?
Para finalizar, só essa imagem, tá? O elétronzinho ali, seria um elétron, e o próton e o nêutron no núcleo, e ali um zoomzinho mostrando que um próton são dois quarks up, um quark down, e o nêutron, dois downs e um up. Bom, com isso encerramos essa primeira aula de dos elétrons e aguardamos a, né, a aula 2. Até breve. Muito obrigado.